Este é o primeiro vídeo da série A Mente por Trás do Poder, segundo a Neurosofia. Esta análise não se baseia em exame clínico direto, mas em observação interpretativa de sua obra, entrevistas, postagens públicas e biografias. Inspirada nas tradições freudianas, kleinianas, lacanianas e no método Neurosofia, busca compreender como as defesas inconscientes moldaram sua persona pública e seu impacto coletivo. Capítulo 1. Formação psíquica. O intelectual como filho da guerra. Olavo nasceu em 1947, em Campinas, em uma família católica tradicional. Sua trajetória inclui passagens por astrologia, jornalismo, filosofia e misticismo. Essa multiplicidade revela uma busca constante por sentido, uma inquietação epistemológica que pode ser lida como expressão de um ego em conflito com o caos. A infância marcada por religiosidade rígida e posterior, ruptura com instituições, sugere uma relação ambivalente com o superego. Em termos freudianos, Olavo parece ter internalizado um superego persecutório, rígido, punitivo, que ele combateu ao longo da vida por meio da crítica feroz à autoridade intelectual estabelecida. Essa luta contra o superego institucionalizado se transforma em compulsão por autonomia absoluta. O saber para Olavo não pode ser compartilhado, deve ser conquistado e defendido como território. Isso revela uma estrutura psíquica marcada por isolamento e autoafirmação. Capítulo 2. Narcisismo e grandiosidade. A teoria das 12 camadas. Olavo desenvolveu a chamada teoria das 12 camadas da personalidade, uma tentativa de mapear a complexidade psíquica humana. Embora não reconhecida pela comunidade científica, a teoria revela uma estrutura de pensamento que busca controle total sobre o psiquismo, uma forma de dominação simbólica. Essa compulsão por sistematizar o inconsciente pode ser lida como defesa contra o vazio. Em termos lacanianos, Olavo opera no registro simbólico com obsessão pela linguagem, mas retorna ao imaginário quando confrontado com o outro discordante, o esquerdista, o idiota útil, o globalista. A grandiosidade intelectual, autodeclarada como o maior filósofo brasileiro, revela traços de narcisismo patológico, onde o eu se infla para evitar a castração simbólica. A crítica constante à academia é também uma projeção. O saber institucionalizado é vivido como ameaça ao seu saber singular. Capítulo 3. Defesas inconscientes, clivagem, projeção e paranoia. Olavo construiu uma narrativa binária: verdade versus mentira, civilização versus barbárie, cristianismo versus marxismo. Essa estrutura revela uma clivagem, típica da posição esquizoparanoide Klein, onde o mundo é dividido para evitar a ambivalência. Clivagem: o outro é sempre inimigo. Não há espaço para nuance. Projeção: medos internos, de insignificância, de erro, de exclusão, são projetados em inimigos ideológicos. Paranoia: a crença em conspirações globais, infiltrações comunistas e manipulações midiáticas revela uma estrutura paranoide, onde o sujeito se sente constantemente ameaçado por forças ocultas. Essa paranoia não é delírio clínico, mas uma defesa contra o desamparo. Ao criar um inimigo invisível, Olavo protege o eu de confrontar sua própria vulnerabilidade. A guerra simbólica contra o marxismo cultural é, nesse sentido, uma guerra contra o próprio caos interno. Capítulo 4. O laço com o outro. Transferência e sedução intelectual. Olavo não era apenas um pensador, era um sedutor. Seus alunos o tratavam como mestre absoluto, e ele cultivava essa transferência com intensidade. A relação com seguidores era marcada por afeto, autoridade e exigência de fidelidade. Em termos winnicottianos, Olavo oferecia um objeto transicional, seu pensamento, como ponte entre o caos interno dos seguidores e uma ordem simbólica. Mas esse objeto exigia submissão. Quem discordava era expulso, humilhado, rotulado. A sedução intelectual funcionava como fusão narcísica. O seguidor se funde ao mestre, e o mestre se alimenta da admiração. Essa dinâmica revela um falso self performático, onde o afeto é condicionado à obediência. A comunidade olavista não era apenas intelectual, era emocionalmente dependente. Capítulo 5. O personagem incorporado. A ficção como verdade psíquica. Olavo não apenas formulou ideias, ele encarnou um personagem. Um filósofo guerreiro, um profeta da verdade, um exilado em luta contra o sistema. Essa persona não era apenas retórica.
Ela foi incorporada como verdade psíquica, funcionando como defesa contra o desamparo e como ferramenta de sedução coletiva. Em termos freudianos, Olavo construiu um ideal do eu inflado, que substitui o ego real. Esse personagem é uma forma de negação da castração simbólica, da limitação, do erro, da mortalidade. Ao se declarar o único pensador livre, ele se protege da angústia de ser apenas mais um sujeito entre outros. O personagem opera no registro imaginário. É uma imagem idealizada que sustenta o narcisismo, mas também é uma armadura contra o real, contra a inconsistência, a dúvida, o tempo. A insistência em ser o último filósofo verdadeiro revela uma luta contra o vazio. Capítulo 6. A comunidade desconectada. O laço como espelho. Esse personagem não vive sozinho. Ele cria uma comunidade. Seguidores que se identificam com a narrativa, com o estilo, com a guerra simbólica. Mas essa comunidade não se conecta com o mundo real. Ela se conecta com a ficção. A comunidade olavista funciona como um grupo regressivo, onde o pensamento crítico é substituído por lealdade afetiva. Freud, em Psicologia das Massas, descreve como o líder se torna o ego ideal do grupo, e o grupo se funde a ele, perdendo autonomia. Essa dinâmica revela um fenômeno neurosofístico. O sujeito se desconecta da realidade para preservar a coerência interna. A comunidade não busca compreender o mundo, busca confirmar a narrativa do mestre. É uma forma de anestesia psíquica diante do caos contemporâneo. Capítulo 7. Acting Out Pulsão e Morte. A retórica como arma Olavo era conhecido por sua linguagem agressiva, insultos públicos e estilo combativo. Essa retórica não era apenas estilo, era acting out pulsional. A palavra se tornava descarga de agressividade, evitando o trabalho do pensamento. Pulsão e morte é um conceito freudiano. Se manifesta na destruição simbólica do outro. A crítica vira ataque, o debate vira guerra, o pensamento vira trincheira. Essa compulsão à repetição, atacar, humilhar, reafirmar, revela uma estrutura obsessiva onde o sujeito tenta dominar o tempo psíquico por meio da fala. A linguagem é usada para evitar o silêncio, o vazio, o real. Capítulo 8. Declínio e regressão. A fase final. Nos últimos anos, Olavo enfrentou problemas de saúde, isolamento e conflitos com antigos aliados. A regressão psíquica se intensificou. Postagens repetitivas, teorias cada vez mais conspiratórias e uma fixação na ideia de perseguição. A fase oral retorna. Dependência, fusão, negação da morte. A pulsão de vida se enfraquece e a pulsão de morte domina. O líder se torna prisioneiro de sua própria narrativa. Conclusão: o intelectual como sintoma. Olavo de Carvalho não é apenas um pensador controverso, é um sintoma, um espelho das angústias de uma sociedade em crise. Sua figura mobiliza fantasias inconscientes, de salvação, de guerra, de verdade absoluta, que revelam o mal-estar na cultura. Neurosofia. A análise neurosofística nos convida a perguntar: o que em nós deseja um mestre que nos diga o que pensar? O que em nós se identifica com o insulto como forma de verdade? Ao incorporar uma ficção como verdade, Olavo criou um espelho onde seus seguidores podiam se ver como guerreiros, como iluminados, como salvos. Mas esse espelho não reflete o mundo, reflete o desejo de fugir dele. Olavo de Carvalho foi um personagem que encarnou uma guerra simbólica, um sintoma de uma época em que o pensamento virou trincheira e a verdade, performance. Mas ele não foi o único. No próximo episódio da série O Inconsciente do Poder, mergulhamos na mente do atual presidente americano, o líder que transformou o narcisismo em espetáculo e a política em espelho. Grandiosidade, acting out, regressão e sedução coletiva. O que o inconsciente revela sobre o nosso tempo? Inscreva-se no Arquivo Mundial, ative as notificações e acompanhe essa jornada pelas camadas mais profundas do poder, porque entender o outro é também entender a si mesmo.